Olá pessoal, chegamos ao 5º episódio do podcast Aquarismo para Todos. Meu nome é Eduardo Starling e agora vamos seguir com a jornada de construir o seu aquário ideal, aquele que você está idealizando montar. Passamos por um episódio pensando na decisão de montar ou não montar um aquário, prós e contras. Falamos depois de escolher o tamanho do aquário, depois falamos de bioquímica, o ciclo de nitrogênio, a questão das trocas parciais, que é a higiene do aquário. Depois falamos da compra do básico, que é o aquário, o móvel para sustentar o aquário e o sistema de filtragem, com base no que a gente falou sobre o ciclo de nitrogênio. Hoje nós vamos para o episódio na nossa pauta de definir o layout. Por que a questão de definição de layout? Porque você precisa ter uma noção de o que você deseja com esse aquário antes de você sair comprando um monte de coisas, né? Mais uma vez, eu quero agradecer a quem está ouvindo. Ainda está crescendo ainda aos pouquinhos. Eu fico sabendo de feedback aqui e ali, pessoas que chegaram a ouvir para poder retomar um aquário que estava guardado. É esse que é o objetivo. O objetivo é a gente tirar as dúvidas, o pessoal que quer montar, ver que não tem mistério algum, né? Que assim, todo mundo pode ter um seu aquário. Se você quiser entrar em contato comigo, se você já não me conhece de WhatsApp, ou o que quer que seja, mas se quiser entrar em contato comigo, o e-mail do podcast é aquarismoparatodospodcast@gmail.com, o Twitter aquarismoptodos e o Instagram aquarismo para todos. Ok? Vamos então para a nossa pauta, definindo o layout do aquário. Agora então nós temos um aquário, já tem onde colocar esse aquário, já tem um sistema de filtragem para aquilo que você está imaginando. E aí por que eu dei essa pausa aqui para sugerir a questão de layout, né? Primeiro de tudo, uma questão prática, né? Você não sair comprando coisas a esmo sem saber se você vai usar ou não, né? Parar de comprar por impulso. E assim, eu falo com propriedade porque os meus primeiros aquários eu fiz isso. Eu cheguei na loja, saí comprando tudo. Ou, não, na verdade eu era criança, mas a gente saiu comprando tudo e depois o que eu faço com isso, né? E depois você sai trocando coisas. E assim, item de aquário não é uma coisa que você normalmente consegue anunciar de segunda mão para poder revender, se for o caso. Então acho que vale a pena pensar nisso. Segundo, porque eu acho importante a gente focar em planejar aquele ambiente para que peixes você está, ou invertebrados que você está montando esse ambiente. Então é bom você dar essa pausa e aí conforme for você comprar as coisas certas. Então a minha ideia aqui é a gente conversar sobre isso, é falar sobre o que a gente precisa comprar de acordo com diversas propostas. Eu vou voltar a pincelar aqui, eu já falei em alguns episódios, tipos de aquário diferentes. Não vou entrar muito em tamanho não, né? Vou falar de tipos diversos aqui. Eu falei muito nos outros programas sobre aquário pequeno, nano, que é até uns 30 litros no máximo, aquário médio, como o clássico 60-30-30, e aquário grande, que é de 200 litros para cima. Eu pegar o muito famoso aqui no Brasil, 100 por 40 por 50, que é muito, muito comum, daí para cima, né? O jumbo, etc e tal. Agora, independente do tamanho, o que você for comprar vai depender muito da sua proposta. E aí eu acho que vale falar um pouco de layout antes da gente poder falar do que você precisa comprar. Por que isso é importante? Você pode ter aquários com plantas, né? Pode ter aquário plantado, que é mais do que simplesmente com plantas. Eu posso um dia falar só sobre isso, de repente mais para frente aqui, antes de terminar essa temporada, eu posso falar sobre isso. Você pode ter um aquário cujo foco é peixes, e dependendo do peixe que você compre, você pode ter uma proposta de layout diferente. E aí eu vou dar alguns exemplos aqui, tá? Então, por exemplo, caso você queira montar um aquário plantado, você tem uma necessidade de comprar um substrato profundo. Se for um plantado pouco exigente, só com as plantinhas mais básicas, aí você tem a questão de você comprar areia, esse tipo de coisa. Se for uma coisa mais high-tech, assim, aí passa por ter substrato fértil e às vezes até sistema de injeção de CO2, tá? Porque isso é um capítulo à parte. Então, por conta disso, eu vou dar algumas ideias aqui de como você pensa a questão de layout.
O que é o normal, ou era o normal até algum tempo atrás? Normal, as pessoas chegavam na loja, aquilo que eu falei aqui no início, né? Você chegava na loja, via um aquário, às vezes o vendedor já tinha um kit pronto, já com as coisas, inclusive dentro o aquário vazio com as coisas, com as caixinhas dentro, olha, aquário completo, X reais, né? E você comprava esse aquário. Ou então você chegava na loja, eu quero isso, quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. E assim, a questão de layout nunca foi uma grande preocupação. O que se falava antigamente se você vai ter um aquário com cascalho, é importante você comprar uma quantidade de quilos de acordo com o que vai preencher ali o fundo e colocar eles de forma inclinada, de forma que com o dia a dia as sujeiras vão para a parte mais funda, que a parte mais a parte mais funda, no caso você botando inclinado, vai para frente, facilita na limpeza. Isso que eu sempre ouvi durante muito tempo. Né? Caso você tenha um aquário que não tenha substrato, aí beleza, tranquilo, você compra filtro, compra o que tiver um outro objeto e beleza. Só que de um tempo para cá, as pessoas têm se preocupado mais com a questão artística do visual do aquário. E isso graças a um aquarista japonês chamado Takashi Amano. O Takashi Amano, que revolucionou, todos os dias que talvez seja exagero, ele revolucionou o conceito do que é chamado de aquascaping, tá? Que é o aquapaisagismo. As pessoas às vezes nem sabem que isso existe. Eu comentei outro dia, a galera nem sabia o que existe. E o que é a ideia do aquapaisagismo? Você imitar algum horizonte, alguma coisa na decoração do seu aquário. E quase sempre os plantados, né? E porque justamente o Takashi Amano era um fotógrafo. Então a especialidade dele era fotografar natureza, né? Sabe, montanhas, esse tipo de coisa. E quando ele descobriu o aquarismo, ele começou a reproduzir aqueles lindos layouts externos, aquelas lindas paisagens no fundo do aquário, né? Então isso foi uma grande revolução. Então hoje em dia existe. Se você for procurar no YouTube aquascaping ou aquapaisagismo, você vai ver muita coisa. Tem muita gente legal fazendo isso, né? Eu não tinha como falar de definir o que comprar sem falar um pouquinho de aquapaisagismo, que eu confesso que foi uma das coisas que me fez apaixonar de novo pelo aquarismo, né? Realmente são uns aquários absurdos de bonito, né? Infelizmente o Takashi Amano já faleceu, né? Morreu novo, morreu com 50 e pouco, 60 e pouco, não sei. Mas ele morreu novo, deixou muita coisa, deixou um legado muito grande. Tem uma empresa, que é a empresa licenciada dele, que é a ADA, Aqua Design Amano, que vende os produtos para a galera que quer fazer um aquário tipo os que ele fazia, que são coisas caríssimas, mas super elegantes, super bonitas. Eu diria que a ADA é a Apple do aquarismo. Aquela coisa caríssima, às vezes muito mais cara do que um similar, mas que tem um design, um visual absurdo, né? E aí tudo da ADA é muito bonito, né? Desde aquário, luminária, filtro, tudo, tá? Então assim, falar dessa questão de layout, vale você pensar, bom, vamos supor, eu vou ter peixes que precisam de muito espaço para nadar e que eu não vá ter plantas, então esquece a parte de substrato, você não precisa comprar substrato. Exemplos de aquários sem substrato, que é o chamado bare bottom, né? O pessoal chama de bare bottom. O primeiro que eu vi foram os aquários de Kingios, o antigo peixe japonês, as pessoas chamam de peixe japonês, mas o nome que se dá no hobby é Kingyo. É aqueles peixes gordinhos com aquele rabo assim de véu, que é o que se convenciona dos desenhos animados, como o peixinho dourado. Aquele é o Kingyo. Aquário de Kingyo, via de regra, não tem cascalho, até porque é um peixe que tem o hábito de ir lá embaixo, pegar e cuspir pro alto, pegar o substrato, pegar ali e cuspir, e faz uma sujeirada danada. E é um peixe que também consome muito oxigênio. Tem uma série de questões aí. Eu não sou especialista em Kingios não, mas tem uma série de questões. Então, aquário de King, a ideia é você ter Kingios, então já digo, não compra substrato, não vale a pena. Galera que faz aquário jumbo também não compra. O que é o aquário jumbo? São aqueles aquários imensos, aquários de 200, 300, 500 litros, 1000 litros, aquários imensos, para criar peixe grande. Aquele peixe que é pet, aquele peixe que reconhece você, nada para frente quando você chega, vai comer na sua mão. O peixe é uma outra onda de aquarismo, que eu acho maneiro, mas eu não tenho nem espaço físico para isso.
é para o cara que vai ter raia, vai ter tucunaré, vai ter oscar, vai ter aruanã, que é um peixe que eu acho lindo demais, é um peixe amazônico que eu acho demais. Então essa galera normalmente não tem, os aquários são bare bottom quase sempre, né? No máximo tem uma peça de tronco, uma pedra, uma coisa assim, quase sempre isso. Aí, esses basicamente são isso. Ah, também, claro, quem tem aquário de beta, muita gente faz aquário de beta, que é só aquele aquário e o beta. Aí, mais uma vez, quantas vezes for necessário, eu vou dizer, por favor, não coloque o beta naquele aquário minúsculo que não cabe nem meio litro de água. Compre um aquário maiorzinho, de pelo menos uns 10 litros. Pode até ser bare bottom também, mas compre um aquáriozinho maior, tá? Beleza, então, aquário bare bottom são esses aí. Agora, se você vai ter alguma decoração, que o peixe não é o principal ou o único atrativo, aí tem um capítulo intermediário que são os aquários de ciclídeos africanos. Os ciclídeos africanos, ciclídeo é uma família de peixes, são a família Ciclidae. Tem na África, tem vários lugares da África, tem aqui na América do Sul, tem no mundo inteiro, né? Um peixe muito característico. E os aquários de ciclídeos africanos normalmente são dos grandes lagos, né? Do Lago Malawi, tem do Tanganica, tem alguns lagos grandes lá, tem esses ciclídeos, são peixes bem coloridos, ultra territorialistas, mas que você consegue montar uma dinâmica dentro do aquário colocando várias tocas, várias caverninhas. Então, normalmente os aquários de ciclídeos africanos você enche de pedras. Você até tem cascalho, às vezes tem gente que nem coloca, né? Mas se botar um pouquinho de cascalho, mas você tem várias pedras, você tem diversas tocas, porque fica uma dinâmica no aquário de um entra numa toca, entra na outra, outro expulsa e tal. Eles são territorialistas, mas acaba acontecendo uma dinâmica no aquário. E são peixes muito coloridos. É legal, assim. Eu nunca tive um especializado nisso. Isso é uma coisa para um dia tentar, mas é legal. E a única característica, aí eu falo uma coisa, nesse tipo de aquário, não coloquem tronco e não coloquem planta, porque normalmente eles vivem em água muito alcalina. O pH desses aquários é ali na casa de 8. Então, se você botar planta, de repente nem vai viver, né? Então, essa é uma outra proposta, que você sai do bare bottom para ter muitas pedras, né? No caso de você ter um aquário com plantas ou plantado, ou seja, com plantas que eu falo aqui, que chama de low tech. Você vai ter um cascalho, aí que não precisa ser fértil, você pode botar o pessoal usa às vezes areia de filtro de piscina, que é baratinho, é branquinho e fininho. Só que o problema é ela segurar a planta. Mas aí você coloca umas plantas que tiram o sustento dela. Ela não precisa de ser fértil. Então ela tira os nutrientes da coluna d'água. Ou então plantas que você cola na decoração. Então tem algumas plantas que você não enterra, você tem que colar ou prender na decoração. Aí no caso você pode comprar essa areiazinha, falando de substrato, pode comprar tronco, comprar pedras, e aí fica a seu gosto, tá? Ou no caso de um aquário plantado mais high-tech, além de você pensar no substrato fértil, uma boa camada, dependendo do tipo de substrato, você tem que botar uma camada isolante por cima, porque hoje em dia quase sempre você acha substrato fértil que você não precisa isolar da coluna d'água, porque antigamente, quando os aquários plantados estavam começando a virar uma tendência, foi ali anos 2000, pouco antes, lá para 2005, por aí, pelo menos na época que eu comecei a ouvir sobre isso, a galera colocava humus de minhoca, laterita, que é são umas pedrinhas, um cascalho rico em ferro, e depois você cobria com uma camada grossa de cascalho inerte, de areia inerte, porque se esses nutrientes do humus de minhoca e tal fosse para a coluna d'água, era alga pra caramba, é impossível de você manter o aquário. Então era uma forma que você tinha de fazer plantado. Hoje em dia não, hoje em dia quase todo mundo vai para esses substratos férteis que você compra em lojas de aquarismo. E aí você tem um outro patamar de gastos, que é comprando um sistema de CO2. O aquário high-tech, para ter aquele aquário lindo, aquele jardim exuberante, você tem que ter injeção de CO2, porque certas plantas mais exigentes não desenvolvem. Você tem que ter uma luminária mais potente. E aí o sistema de CO2 normalmente é o cilindro, uma válvula para controlar a injeção, que é a solenoide,
e um drop checker, que é um negócio que você consegue ver se está com CO2 demais ou não, porque isso influi muito no pH e até para você ver a questão da fauna, tá? Mas só para dar uma noção, então se você for para high-tech, vai ter que pensar nisso e isso vai ter que escolher com muito carinho a luminária. Já que eu falei de luminária, voltando, aquário de disco, aquário de king, o aquário de ciclídeo africano, aquário de beta, cara, é mais uma questão de visual, você não precisa se preocupar tanto com intensidade da luminária. Passou para um aquário plantado low-tech, você já começa a se preocupar se tem uma luminária que entregue o mínimo de luminosidade para as plantas poderem não só vingar, como também prosperar. E o high-tech é isso que eu falei. Aí, falando um pouquinho de passado, quando eu comecei no aquarismo, as pessoas usavam aquelas lâmpadas incandescentes, mas elas esquentavam demais, então normalmente dava muita alga também, que a luz é mais amarelada. Começaram a surgir as fluorescentes, alguns tipos de fluorescente arroxeada, fluorescente avermelhada, azulada. Aí depois lançaram a fluorescente T5, que é aquela normal, é chamada de T8, é a mais grossinha. A mais fininha que é a T5, era mais intensa, que é muito usada pelo pessoal de plantado. Aí depois começaram a lançar aquelas, chamavam de compactas, umas eletrônicas, a compacta PL, se não me engano. E aí que começou a iluminação de LED, para mim, cara, isso mudou o jogo completamente. Porque eu confesso que essa parte de quantas lâmpadas eu vou colocar, como é que eu vou montar a luminária, reator, cara, eu achava aquilo um certo pesadelo. Eu acho que com o LED ficou tudo muito mais fácil e gastando muito menos energia também. Então já falamos de questão de aquascaping, já falamos de substrato, já falamos de decoração, a parte de iluminação. Falta falar então, se você vai ter peixes tropicais, você tem um bom aquecedor. Depende do peixe, né? Se você vai ter um aquário comunitário básico e você não mora numa região muito fria, de repente você não precisa nem botar. Durante muito tempo eu não tive. Eu agora tenho a caradisco, né? Tenho basicamente discos e peixes amazônicos. Eles normalmente vivem bem a uma temperatura mais alta, na casa dos 28 graus mais ou menos. Água, às vezes até 30, entre 26 e 28, mas às vezes até 30. Nesse caso, aí você tem que ter um bom termostato de acordo com o volume de água, aquecedor com termostato, e tem que estar sempre de olho em temperatura, então é bom você ter um termômetro junto, né? Você vai ter um aquário comunitário não muito exigente, peixe na casa dos 22, 24 graus. Aí depende de onde você mora. Se você mora numa região fria, ou que tem um inverno rigoroso, ou que tem noites frias, vale investir num aquecedor com termostato também, para você não ter perdas indesejáveis de peixe. No caso, por exemplo, do king, aí eu já falei de aquecedor, etc. Tá? Agora falando de oxigenação. Se você tem um aquário plantado assim, de repente você nem pensa nisso, mas dependendo do aquário, se você tiver peixe muito exigente de oxigênio, acho que vale você pensar em formas de movimentar a água, que pode ser uma pedra porosa, que é um clássico, desde que eu comecei, que é uma pedrinha plugada numa mangueirinha, que você coloca um compressor de ar, fica aquelas bolinhas saindo. Aquilo não só oxigena a água, como movimenta. Para alguns peixes vale a pena. Tem peixe que gosta de correnteza também, aí o pessoal costuma colocar circulador de água, que é o Wave Maker. Isso é uma coisa muito usada no marinho, mas acho que o pessoal está usando mais agora nos de água doce também, dependendo da fauna, para poder gerar circulação, até para ajudar até na limpeza, porque você circulando bem a água, você facilita com que a limpeza seja capturada pelo teu filtro. Então o pessoal costuma usar isso daí. Agora, se você for um peixe meio chato, por exemplo, eu tenho uma caradisca, eu não vou botar o Wave Maker, provavelmente não ponho o Wave Maker, porque ele gosta de água mais paradona também, e aí não é o caso. Além disso, eu falei assim, o básico, mas tem aquela galera que gosta daqueles enfeitezinhos, tipo, coloca um Bob Esponja, coloca um navio afundado, coloca um jacaré soltando bolha, alô Thiago, tudo bem? Bom, vamos ver se ele vai ouvir isso aqui, mas enfim. Eu tenho algumas pessoas que colocam isso. Eu vou confessar para vocês que o primeiro aquário que eu tive tinha um escafandrista que soltava umas bolinhas. Eu tinha 8 anos de idade, mas eu confesso que eu achava maneiro e tal, mas depois eu falei assim, cara, mas não tem isso no fundo do rio, por que não tem isso aqui? Então sempre fui esse chato que assim, me importa um pouco de ter um ambiente mais parecido possível com o que o peixe vai ter na natureza, né? Talvez por isso eu gosto tanto de botar tronco para aquário de disco, etc e tal.
Cara, eu não vou ficar regulando esse tipo de coisa. Assim, você que acha bonito, coloca, né? A única questão que eu digo é só em termos de ocupar espaço, ou gerar correnteza, no caso de você botar muitas bolhas ali para um peixe que é mais assustadiço. Aí fica com vocês, né? E tem algumas coisas, por exemplo, que já são mais funcionais. Então, por exemplo, você tem um aquário com ciclídeo, e você quer que, mesmo sendo comunitário, você põe um casalzinho para você quer ter a sorte dele, por acaso, desovar no teu aquário. Cara, coloca um vasinho. O pessoal costuma colocar um vasinho ou faz uma caverna, ou pega um vasinho de barro desses marronzinho, quebra ele ao meio, coloca dentro do aquário, coloca ele inteiro e torce para um casal gostar desse vaso. Porque às vezes você coloca o vaso e ele desova atrás. Já aconteceu isso comigo. Um casal de cribenses que eu tinha. Cribense é um ciclídeo do oeste africano. Eu botei um vasinho para ele desovar, ele desovou atrás, que eu não conseguia ver exatamente onde era, só vi depois a nuvem de filhote. Tem gente que coloca isso. Galera de disco, por exemplo, mesmo com bare bottom, coloca cone de desova, que é um cone de barro também, que os discos costumam gostar usa logo como refúgio, sabe? Delimita o território e já desova. Mas tem casos, até o Vitor lá da Mundo do Disco já me falou isso, dele botar cone de desova e o casal desovar no termostato ou no cano do canister. Acontece. Mas enfim, são decorações que você pode colocar que agrega no caso do aquário, tá? Assim, esse é um apanhado geral, tá? Aí o que eu recomendo a vocês? Uma vez definido que tipo de aquário vocês vão ter, eu acho que vale você fazer uma listinha, um checklist do que vocês pensam em comprar, para poder chegar na loja, conversar com o lojista. Olha, eu quero montar um aquário desse tipo, eu estou precisando comprar isso aqui, troca uma ideia com ele, torcendo para ser uma loja séria. Felizmente, desde que eu comecei a gravar o podcast, eu ouvi várias pessoas falando, não, foi uma loja tal, o cara era sério, era atencioso, então é o caso de eu gostar de estar errado, porque eu estava com uma percepção muito ruim de não estar muito bem atendido aqui, pelo menos no Rio de Janeiro. Além dos que eu costumo ir, né? A Mundo dos Discos é uma que eu vou, Aquário Robinson da cidade eu vou também, a Ecotop ali na Tijuca também. Isso não é propaganda, tô falando lojas que eu costumo ir. Eu estou ouvindo falar de outros lugares legais também. Então acho que vale vocês fazerem uma lista do que vocês pretendem comprar. E aí depois eu vou falar um pouco de equipamentos. No próximo episódio eu vou fazer uma parte 2 que eu vou falar um pouco mais de detalhes desses equipamentos aí. Eu já falei alguma coisa aqui, mas eu vou fazer mais um apanhado na preparação para montar esse aquário. Ok, gente? Vejo vocês aqui no próximo. Antes, um pequeno casinho aqui e que a gente viveu aqui num dos aquários que a gente montou aqui em casa. Na verdade, quando eu morava com os meus irmãos, com minha mãe e meu pai. E aí depois foi considerações finais. Um abraço, gente. Não sei se eu cheguei a contar para vocês, né? Mas não, acho que eu já falei sim. Que a gente teve um caso, eu falei isso, se não me engano, no programa 2, né? A gente teve um caso de um aquário que a gente montou. Eu e meu irmão estavam pensando em montar um aquário no nosso quarto maior. E aí a gente pegou o espaço que a gente tinha e fez um aquário em pé. Eu já falei com vocês com certeza. Depois o nosso pai aqui entrou na brincadeira. A gente acabou montando um aquário em pé que acabou indo para a sala. Mas tem uma parte de decoração que é interessante, né? A gente queria fazer um aquário parecendo um fundo de rio, dentro daquilo que a gente conhecia na época. Eu viajei, eu lembro que eu devia estar o quê? Meus 12 anos, 12, 13 anos, viajei com a minha mãe no fim de semana, e o meu irmão estava na missão de repente, ver um tronco para o aquário. Só que meu irmão não estava nem um pouco inclinado a comprar esse tronco. Ele resolveu buscar esse tronco. E aí que é interessante, ele foi aqui na Floresta da Tijuca tem umas cachoeiras. Hoje em dia não tem mais tanto apelo, mas eu lembro na década de 80 a galera gostava de ir no fim de semana, tomar um banho de cascata para dar uma refrescada. Hoje em dia não sei se eu que não estou mais indo, mas enfim. E aí numa desse fim de semana que eu estava viajando, ele resolveu ir lá dar uma caminhada pelas trilhas na mata, perto das nascentes ali, para catar um tronco para o aquário. E achou um tronco lindo, 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 lindo. Coisa linda aquele tronco.
E aí quando eu voltei de viagem ele já estava com o tronco ali. Só que só um detalhe, né? O tronco era muito bonito, mas era para um aquário muito maior do que a gente tinha, né? O tronco era gigante, né? E aí entra a questão do aquapaisagismo, da definição de layout. A gente tinha a ideia do aquário mais ou menos pronta. O que ele fez? Ele olhou aquele pedaço, o formato do tronco e descobriu que uma ponta de cima tinha uma cara mais legal para colocar no aquário. E aí ele serrou. Só que não sei se a gente não tinha serra. Ele levou na mesma loja de madeira que ele comprou as chapas para fazer o suporte do aquário e pediu para o cara serrarem aquele tronco ali. E aí serrou o aquário para colocar. Cara, coisa mais linda, beleza, lavamos, botamos ele, desinfetamos o tronco, né? Porque pô, tava largado, a gente não sabia se tinha algum parasita, alguma coisa assim. Colocou no aquário, beleza, só que aí o que aconteceu? O tronco boiou. Porque não é o que chama de tronco curado, tratado, o pessoal fala isso hoje. Resultado, sai catando chumbo de pescaria, a gente tinha chumbo de pescaria, amarrou um monte de chumbo de pescaria, deixou dentro do aquário com cascalho ali, o chumbo. Aí só que, cara, quer saber, deixa o aquário assim mesmo, montamos o aquário daquele jeito e foi. O aquário ficou super bonito. A gente teve esse aquário por muitos anos, assim. No barato, a gente teve pelo menos uns 6 anos aquele aquário teve lá em casa. E assim, a gente só tirou essas placas de chumbo na primeira grande limpeza que a gente fez. A gente fez com cerca de 1 ano de aquário, a gente tirou tudo e limpou. Aí a gente tirou porque o tronco já estava bem encharcado. Por que a gente fez essa limpeza? Aquilo que eu falei mais para trás, quando eu falei de filtro, no episódio anterior. O aquário do filtro biológico de fundo, o cascalho, que era, na verdade, o elemento filtrante, estava totalmente saturado de sujeira. O aquário já não estava mais fluindo bem, tinha zona anaeróbia, a gente perdia muito peixe nessa brincadeira. E a gente fez aquela mega limpeza que dava um trabalho do cão. Pega balde, coloca peixe em balde, passava um tempão catando os peixes com redinha, esvazia, lava tudo, enfim. Mas assim, isso não é o assunto. O tema aqui era falar de layout, a gente acabou tendo que se deparar com essa questão de aquapaisagismo para poder montar nessa serragem desse tronco aí. Aí, antes de eu passar aqui para as considerações finais, deem uma procurada nisso, nessa parte de aquapaisagismo, aquascaping, tem, cara, muito vídeo maneiro, cara, é uma onda maneiríssima de montar. Pessoal, obrigado então, por hoje é só. Esse episódio ficou um pouquinho mais curto, mas acho que eu consegui passar por muita coisa. Essa parte de layout realmente é importante para você não, aquilo que eu falei, para você não sair comprando a esmo. E também é um capítulo interessante do hobby. Eu acho que vale dar uma olhada, valia fazer essa pausa aqui. Muito obrigado mais uma vez. No próximo episódio, se nada mudar de última hora, provavelmente não vai mudar, vai ser sobre o equipamento, vai ser a parte 2, né? Vou falar mais do detalhe de iluminação, né? Eu falei aqui muita coisa aqui, né, de iluminação, mas eu vou entrar mais no detalhe de modelos, de tipos, de outras coisas a comprar, e a parte que eu não falei, que são os condicionadores e testes, né, que eu não falei ainda, e outros acessórios, tá? Mais uma vez, se você quiser entrar em contato com a gente, o e-mail é aquarismoparatodospodcast@gmail.com, o Twitter aquarismoptodos e o Instagram aquarismo para todos. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.